Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui para contar para os irmãos aquilo que eu entendi do texto do pastor Eli Barbosa. O pastor Eli Barbosa, ele é bacharel em teologia e ele também é pastor da primeira igreja batista na cidade de Aé Carvalho, em São Paulo. É um bairro lá da Zona Leste. Então, este pastor escreveu esse texto chamado Dando um Jeitinho, e eu vou contar para os irmãos aquilo que eu entendi, tá bem? Isto dito, vamos orar? Senhor Jesus, em teu nome pedimos que tu nos ajude. Tu nos ajudes a não dar jeitinho em nada daquilo que não te agrada. Que nós possamos cumprir a tua palavra integralmente, tudo aquilo que o Senhor coloca no nosso coração. Que estejamos dispostos a fazer aquilo que tu desejas. Perdoa os nossos pecados, fica conosco. Em teu nome que pedimos. Amém. Bem, irmãos, então o nosso texto hoje está lá no livro de Mateus, no Novo Testamento, no capítulo 19. E nós vamos ler do versículo 16 ao 26. E diz assim, olha, tinha um moço rico, né? Certa vez, um homem chegou perto de Jesus e perguntou: Mestre, o que devo fazer de bom para conseguir a vida eterna? E Jesus responde: Por que você está me perguntando a respeito do que é bom? Bom, só existe um. Se você quer entrar na vida eterna, guarde os mandamentos. Que mandamentos? Perguntou ele. E Jesus respondeu: Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém. Respeite seu pai e sua mãe, ame os outros como você ama a si mesmo. E ele respondeu: eu tenho obedecido a todos esses mandamentos, respondeu o moço. O que mais me falta fazer? E Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, venda tudo que você tem e dê todo o dinheiro aos pobres, e assim você terá riquezas no céu. Depois venha e me siga. Quando o moço ouviu isto, foi embora triste, pois ele era muito rico. Jesus então disse aos discípulos: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. É muito difícil um rico entrar no reino dos céus. E digo ainda que é mais fácil um rico entrar no reino de Deus do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Bom, irmãos, quando ouviram isso, os discípulos ficaram muito admirados. Bem, o nosso versículo-chave é o versículo 20, que diz assim: Disse-lhe Jesus. Disse-lhe o jovem: A tudo isso tenho obedecido. O que me falta ainda? Essa foi a pergunta do jovem rico para Jesus. Então, o pastor Eli Barbosa, ele conta que, mais ou menos em 2000, ele recebeu de presente um livro que chamado, Dando um Jeito no Jeitinho. Eu nunca li esse livro, depois até vou procurar por curiosidade. E o pastor disse que quando ele recebeu este livro, ele estava preparando a pastoral da igreja, e justamente sobre este texto que nós acabamos de ler. E com a informação deste livro, Dando um Jeito no Jeitinho, e mais a direção do Espírito Santo, então ele escreveu esse texto aqui, Dando um Jeitinho. Conta pra gente, então, o texto, que aquele homem, ele tinha fortes questionamentos que perturbavam a alma e a mente dele. Principalmente no que dizia respeito à vida espiritual e à avareza. Então, ele acredita que aquele jovem não era totalmente inocente a respeito da questão da avareza. Ele sabia que não era uma coisa boa. Então, quando ele se aproximou de Jesus, ele veio com todo jeitinho, né? Cheio de dedos, demonstrando que ele era conhecedor da palavra, que ele conhecia todas as práticas religiosas. Por quê? Ele estava tentando suavizar o peso que ele tinha na consciência, né? Quem sabe, né? Jesus não se tocava, né? Que ele era uma pessoa avarenta, porque afinal de contas ele
cumpria todas as coisas da lei, né? Podia ser que passasse batido. Então ele chegou com todo jeito para Jesus, todo fofo, né? Ai, Jesus, o que mais eu preciso fazer, né? Mas deu ruim, né? Porque Jesus sempre vê o nosso coração. Jesus sabe de todas as coisas, né? Ele é Deus. E Jesus, que sempre vê o coração, respondeu para o moço. Isso para que ele pudesse pensar, né? Ainda falta uma coisa. Aí o moço deve ter pensado, xi, deu ruim mesmo. Então, ouvindo e refletindo nas palavras do mestre, o jovem saiu triste. Porque ele sabia, não é que Jesus é contra a riqueza, né? Muitas pessoas podem interpretar mal, acham que, principalmente assim, essa questão da prosperidade, né? Muitas pessoas usam esse versículo para quê? Para você sair dando sua casa, seu carro, suas joias, tudo que você tiver de valor, né? Para quê? Porque usa o versículo de forma errada, para que as pessoas acreditem que Deus não se alegre em você ser uma pessoa próspera. E não é disso que se trata o versículo, de forma alguma. Não é disso que se trata esse texto. Isso se trata do que? Ainda falta alguma coisa. Em muitas situações da nossa vida, será que a gente não está agindo do mesmo jeitinho que esse jovem? Quando a gente tenta justificar a nossa falta de compromisso verdadeiro com o Senhor em sua igreja? Então, muitas vezes, o que para uns não faz diferença, para outros o Senhor toca no coração. Então, por exemplo, eu não acredito que o Senhor seja contra a televisão. Logicamente, eu creio que alguns programas de televisão não são ideais para que o cristão possa ver. Mas digamos que o Espírito Santo toque no seu coração e fala, ó, ainda resta uma coisa. Melhor você parar de assistir tanto televisão. Nossa, aí a pessoa vai sair triste e falar, isso aí não, né, pô, porque eu vou no culto todo domingo, eu dou oferta, eu dou o dízimo, eu sou legal para os meus irmãos, eu ajudo sempre que possível. Vou ter que deixar de ver televisão? Então, assim, isso é um exemplo, né? Poderia ser qualquer outra coisa. Sei lá, a pessoa que é gulosa, né? Às vezes o Espírito Santo pode tocar no coração dela e falar, ó, melhor você não comer tanto. Melhor você regular essa comida aí, porque a gula não é uma coisa legal. Então ainda falta alguma coisa, você deixar de ser gulosa. Aí a pessoa fala, não, mas não é possível, não é comigo. A pessoa fica triste, porque ela quer comer feito uma louca, ainda que o Espírito Santo diga no coração dela que aquilo não é uma coisa legal. Porque o Jesus fala para ela, ainda falta alguma coisa. Então, logicamente, isso são exemplos, né? Cada um sabe aquilo, qual é essa ainda alguma coisa que falta na sua vida, se é que falta, e que Jesus está dizendo ao seu coração. Ainda falta alguma coisa. Então, cada um de nós sabe onde que o calo aperta. Não é necessário ninguém apontar. Isso é uma questão entre você e Deus, isso é uma questão entre mim e Deus, né? Então, nós temos que estar atentos a que o Espírito Santo está falando no nosso coração. Ainda falta uma coisa. Porque quando a gente lê esse texto, parece que é uma coisa assim, muito distante, né? Só tem a ver com o dinheiro. Mas na verdade não é com o dinheiro que Jesus estava preocupado. Jesus estava preocupado com a importância que tinha o dinheiro na vida deste rapaz. Então não era fundamental que ele vendesse tudo e ficasse pobre. Não era disso que Jesus estava falando. Jesus queria saber o quão apegado ele estava nessas coisas, né? Então, quando ele fala, ainda falta uma coisa, talvez ele falasse, se ele dissesse assim, não, Jesus, então eu vou vender já as coisas para te seguir. Talvez Jesus dissesse, não precisa vender, entendeu? Então, nós temos que olhar para nós mesmos e pensar, o que é esse ainda falta uma coisa? O que é isso que nós temos que refletir que tem atrapalhado a nossa vida cristã? Às vezes é a dedicação que nós temos com o estudo, com a família, com o serviço de casa, não sei, mas
Jesus pode estar falando ao seu coração neste momento. Ainda falta alguma coisa. E você sair triste e não atender. Então, a pergunta que o texto fala é se a gente também não está agindo como esse rapaz, né? Quando nós temos que ter um compromisso verdadeiro com o Senhor e com a igreja do Senhor. Então, ter um comportamento que justifique nossa salvação é insuficiente para nos salvar. Então, não é porque nós somos bonzinhos, que fazemos tudo certo, que não falamos palavrão, que vamos para a igreja no domingo, que lemos a Bíblia. Não é isso que vai nos salvar, de forma alguma. Só o que vai nos salvar é a ação justificadora de Jesus Cristo e nós cremos que Ele morreu para nos salvar. Mas a gente precisa reconhecer isso, né? Que se Deus não tivesse enviado seu único filho àquela cruz, todo conhecimento, seja intelectual, teológico, eclesiástico, nada disso ia valer se a gente não reconhecesse o que Jesus Cristo fez na cruz por nós. Então a pergunta que o texto diz aqui que não pode calar é: qual tem sido a nossa atitude diante dessa frase tão profunda de Jesus sobre ainda falta alguma coisa? Falta ainda alguma coisa. Bem profundo isso, né, irmãos? Então Paulo nos adverte para que a gente não erre. Então aqui em Gálatas 6, versículos 7 e 8 diz assim, ó: não se enganem, ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa plantar é isso mesmo que ela colherá. Se plantar no terreno da natureza humana, de certo colherá a morte. Porém, se plantar no terreno do Espírito de Deus, desse terreno colherá a vida eterna. Então, isso é bastante importante para nós, né? Paulo está advertindo a gente a não errar, porque de Deus ninguém tira sarro. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que a gente semeia, a gente colhe. Nossa, irmãos, isso é realmente tremendo. A gente tem que ter temor do Senhor. Tem que refletir sobre isso. Ainda falta alguma coisa. E o que será essa alguma coisa? Qual das coisas que eu faço, que o Espírito Santo está me apontando, que eu devo abrir mão? Que nós possamos ser obedientes à palavra do Senhor. O nosso manancial termina assim. Ainda lhe falta uma coisa. Se falta, busque-a em Deus. Amém? Eu me despeço aqui, ó, com o meu abraço fraternal, com o meu abraço diário de ursa. Lembrando que em 2021, ó, ninguém solta a mão de ninguém. E lógico, né? Com a nossa palavra de ordem que é saudades.